por ainda estarmos no corpo físico, pela vida dos nossos entes queridos. E rogar a Ti, Mestre amigo, que se faça presente junto a nós, através desses irmãos de luz e de amor, nos proporcionando os recursos necessários para realizarmos o nosso trabalho da melhor forma. Em especial nosso amigo Jefferson, que é o responsável pelo tema de hoje, que ele possa receber toda a inspiração necessária para apresentar seu trabalho da melhor forma e que nós possamos absorvê-lo e retornarmos aos nossos lares melhores de quando aqui adentramos. Com essa simples e humilde prece, nós damos por aberta a primeira parte do nosso trabalho, passando a palavra ao nosso amigo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre e que possamos compreender os ensinamentos dele todos os dias nossos. Em 1847, uma família resolve emigrar do Canadá para o condado de Nova York, em Hydesville. Essa família era a família Fox. E na casa em que eles passaram a residir, começaram a se ouvir batidas. E em um dado momento, essas batidas começaram a responder a perguntas, denotando que não eram simplesmente batidas, mas eram algo inteligente. E elas identificaram esse ser inteligente como um espírito que estava se comunicando. Diferentemente do que a maioria das pessoas sabem, o fim das irmãs Fox não foi nada glamouroso. Elas passaram a se apresentar em shows, em teatros, como se fosse um espetáculo, diferentemente do que vai acontecer na França com o passar do tempo. Isso significa que o mundo espiritual estava voltando a se comunicar, estava voltando a aparecer. Isso não se limitou aos Estados Unidos, isso começou a surgir pelo mundo inteiro. Em 1854, um pedagogo, um educador chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, ouve falar das mesas girantes. Também era um espetáculo de teatro, em que mesas voavam pelos ares, respondiam perguntas dos presentes e daqueles que eram chamados de magnetizadores. Em 1855, vencido pela curiosidade, esse educador resolve ir assistir a um desses espetáculos, a uma dessas reuniões, onde as mesas giravam e as mesas respondiam, o que hoje, na verdade, nós conhecemos como psicografia. Porque se fazia pergunta e as mesas respondiam com batidas de pé, uma ou duas, a pergunta simples. Estava inaugurado a Era dos Espíritos, com essas manifestações. Essa curiosidade desse educador fez com que ele tivesse a comunicação de um espírito familiar que tinha vivido com ele em encarnações passadas como druida na Europa. E sugeriu a ele que usasse como pseudônimo Allan Kardec. Por que esse pseudônimo? Porque ele já era bem conhecido enquanto educador, enquanto pedagogo, e tinha obras publicadas enquanto educador e pedagogo, para que não se confundisse um com o outro e para que o público que já era, que ele já tinha, não fosse influenciado pela sua fama, que embora não fosse muito, mas já havia um conhecimento do seu trabalho. A doutrina que surgia e que hoje conhecemos como doutrina espírita não poderia ter qualquer outra influência que não fosse a própria influência dos espíritos. E assim foi. Nasceu aí a doutrina espírita. Começou aí o germe da doutrina espírita em 1855. 2 anos depois se publicaria o Livro dos Espíritos, em 1857. E para que surge essa doutrina espírita? Surge para comprovar que nós não somos um corpo, que nós estamos em um corpo. Corpo este que é transitório, corpo esse que é belo em todos os sentidos, que não há um padrão de beleza X ou Y. Corpo esse que é imperfeito, sim, é imperfeito, que é temporário. Corpo esse que é perecível, como tudo é perecível no mundo em que nós habitamos.
mas também surge para nos revelar, ou melhor, nos lembrar que a nossa existência teve um começo, mas não tem um fim. Que nós, a partir do momento da nossa criação, nós existimos para todo sempre com a finalidade única de evoluir, de progredir. A doutrina espírita retoma a doutrina de Jesus, que é o amor, pura e simplesmente. Nós podemos resumir tanto uma quanto outra com amor. Porque na criação, em toda a criação, está o amor. Tudo aquilo que nós vemos está recheado de amor, porque é da criação. A perfeição em que nós vemos na natureza, a perfeição em que nós vemos na organização do nosso corpo físico, a organização que nós vemos no universo conhecido, é amor. E é para isso que surge a doutrina dos Espíritos, para retomar a doutrina de Jesus Cristo, que era amor. E que ao longo dos séculos foi sendo enxertada com cacos, com costumes, com regras que nunca existiram na época do Cristo, que foram sendo enxertadas. Então, a doutrina espírita surge para isso, para nos fazer relembrar a doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus não comporta, sendo o amor, nenhuma forma de ódio, nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma de sofrimento. Não há sofrimento na doutrina de Jesus, como não há sofrimento na doutrina do Cristo. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos e lermos, nós vamos ver que o sofrimento não advém de Deus. Todo sofrimento é produzido única e exclusivamente pelo ser humano. Deus não nos quer sofredores. Deus nos quer felizes e cheios de amor no coração, para passar felicidade e amor ao próximo, para que possamos aprender com amor e com felicidade. O aprendizado pelo amor é o melhor aprendizado que existe. Não há nada que ensine mais do que o amor. Tanto é que, enquanto professores, nós sabemos que o carinho e o afeto ensinam muito mais que levantar a voz com o aluno. Levantar a voz com o aluno significa que tu perdeu a razão. Por isso tu estás tentando usar da tua autoridade enquanto professor. Então, o amor é sempre o melhor caminho. O psicólogo recomenda que quando a gente fale com uma criança, a gente se abaixe na altura dela e fale com ela olhando nos olhos. Porque desta altura e a criança desta, eu estou sendo autoritário mesmo sem querer. Porque eu sou maior, eu sou mais forte e a criança é menor e mais frágil. Então, em tudo reside o amor. O aprender pelo amor. Essa doutrina surge para aplacar a dor e o sofrimento do mundo. Tanto a doutrina do Cristo na sua época, quanto a doutrina a doutrina espírita no século XIX. Porém, há consequências. Quais são as consequências que nós vamos ter a partir do momento em que nós redescobrimos o mundo espiritual? Por que eu digo redescobrimos? Porque nunca esteve oculto. Nós esquecemos, mas ele sempre esteve lá. Civilizações antigas cultuavam o mundo espiritual das suas mais diversas formas. E o homem, com o passar do tempo, foi esquecendo isso. E dando mais valor às coisas materiais. Ao ouro, ao dinheiro, às roupas, ao poder material, eu digo. O homem esqueceu-se de que não viveria uma vida só. O homem esqueceu-se que era um com a natureza. Que não era superior a nada. Que deveria viver em harmonia com o mundo no qual ele surgiu. Caso contrário, ele simplesmente vai deixar de existir e o mundo continuará muito bem, obrigado. Existiu bilhões de anos sem a raça humana. Pode existir outros tantos bilhões de anos sem a raça humana também. Nós não fazemos a menor falta. Então, se nós não entrarmos em harmonia, em amor com esse planeta, nós simplesmente vamos ser descartados por ele. E a Terra segue o seu curso. Não teremos mais um corpo, vamos reencarnar num outro plano, num outro planeta, não nesse.
Isto é amor. As consequências de se redescobrir esse mundo espiritual já estavam lá nos recados de Jesus Cristo. Quando ele diz orai e vigiai, por exemplo, é porque ele já sabia de que se nós não mantivermos a nossa energia em harmonia, as outras energias em desarmonia vão nos afetar e vão se aproximar de nós e vão nos desarmonizar ainda mais. E isso num fluxo contínuo. Orai e vigiai porque nós estamos cercados de uma imensidão de testemunhas o tempo inteiro. Então importa mais o que nós sentimos do que o que nós externamos. Porque nós podemos externar uma coisa e sentir outra. Então o orar e vigiar não é para orar e vigiar o outro, é para orar e vigiar a nós mesmos. Porque o nosso processo evolutivo importa em redefinirmos os nossos sentimentos. Redefinir os nossos sentimentos implica em mudar o nosso padrão energético. Se eu estou triste, eu vou exalar tristeza. Se eu estou bravo, irritado, eu vou exalar braveza, irritação, energia negativa. Se eu estiver com amor no coração, eu vou exalar amor no coração. E ao contrário, a mesma coisa. Eu vou atrair amor se eu estiver com amor no coração. Eu vou atrair tristeza se eu estiver com tristeza no coração. Eu vou extrair rancor atrair rancor se eu estiver com rancor no coração. Orai e vigiai, pois tendes uma multidão de testemunhas ao teu redor. Eis o plano espiritual. Agora, Jesus não podia chegar dizendo, olha, tem reencarnação, tem espíritos, tem isso, tem... As pessoas não entenderiam naquela. Então a doutrina espírita vai surgir para que nós nos relembremos disso. Não está religando nada, porque nada nunca esteve desligado. Nunca houve uma ruptura. O termo religião vem do latim religar, que quer dizer religação. Algo que estava desligado e foi religado. Mas nunca esteve desligado. Porque se Deus está em tudo e está em todos, nós sempre fomos um com Ele. Deus está em nós, mas nós não estamos em Deus. Porque Deus é único. E sempre existiu. De todo sempre. Mas se Ele é um conosco, se Ele está na sua criação, então não há como desligar algo. Nós estávamos esquecidos. E aí surge a doutrina para nos relembrar isto. Para nos mostrar de novo, aqui está o plano espiritual. Vocês não são corpo, vocês são espírito. Vocês têm uma vida transitória no corpo, vocês migram de um corpo para outro, vocês evoluem até um estágio X, se assim o quiserem, no tempo em que assim desejarem. Não há nada imposto. É o processo natural. E está em tudo. No nosso plano de vida, no nosso plano terreno, tudo segue este ritmo. As coisas nascem, crescem, envelhecem e morrem. São as leis naturais. Aí vocês vão me dizer, não, mas a montanha não morre. A areia que nós pisamos um dia foi parte de uma montanha. O solo mais rico e mais fértil que tem para a agricultura, um dia foi produto de uma erupção vulcânica há milhões de anos atrás, que acabou por converter esse solo no futuro em solo fértil. Então é tudo um ciclo, é tudo uma transformação. E para isso surge a doutrina espírita, para nos lembrar dessa transformação. E para nos lembrar que nós somos frutos das nossas escolhas, única e exclusivamente. Não somos um projeto inanimado, parado num canto, em que um ser divino e poderoso nos diz, tu caminha para cá, tu caminha para lá. O ser, que não é um ser, que é Deus, que é uma força, que está em tudo, cria e constantemente cria e nos entrega ao nosso caminho, que se chama livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Deus sabe o que nós vamos fazer? Exatamente.
Esta energia sabe o que nós vamos fazer, mas ele não vai mover um dedo para mudar o nosso caminho. Quem vai escolher o nosso caminho é nós. Por isso a importância da energia, do que se tem dentro da transformação, porque conforme a minha transformação, a minha caminhada será mais ou menos penosa. Não é culpa de ninguém, é culpa nossa. E nossa enquanto indivíduo e nossa enquanto sociedade. Não há mágica. Essa emissão energética vai definir a nossa vida. Se nós estivermos em harmonia, a nossa energia vai estar em equilíbrio. Se nós estivermos em desarmonia, a nossa energia está desarmonizada, está desequilibrada, ou está para mais, ou está para menos, né? E esse equilíbrio pressupõe, nós temos algumas pistas do que seria este equilíbrio, né? Se nós pararmos e observarmos a natureza, que é aquilo que é o nosso mapa, digamos assim, é o mundo em que nós vivemos, a lei natural está diante dos nossos olhos. Se nós analisarmos o que é o equilíbrio, como encontrar o equilíbrio, nós temos algumas pistas. Quando nós estamos em equilíbrio, nada é definitivo. Nós não podemos dizer assim, eu vou fazer tal curso, eu vou me empregar em tal emprego, Não, isso não é definitivo. A pessoa pode, por exemplo, se formar em Direito por um certo tempo, aí um dia abandona tudo e vai dar aula de português. Nada está definido. E aí daqui a pouco a pessoa pode mudar de novo e querer fazer outra coisa. A nossa vontade não é a única. As coisas não são como nós queremos. As coisas são como diz a lei natural que elas são. Independente da nossa vontade. Imaginemos que a vontade fosse a de um só. Em qualquer micromundo que fosse. Até o micromundo do Pequeno Príncipe. Se fosse uma vontade só, a vontade de um só, tudo que aquela pessoa determinasse teria que ser feito. Não funciona assim. Nós somos um grupo de pessoas. Então a nossa vontade não é única. Vivemos numa coletividade de vontades. Nós não somos donos de absolutamente nada. Tudo nos é emprestado. E aí eu tenho uma grande dificuldade, que eu estava falando com a nossa colega outro dia, com relação ao meu filho. Nem os filhos são nossos. Né? Os filhos são espíritos encarnados tanto quanto nós o somos. Eu ainda digo meu filho, né? Mas ele não é meu. Né? Ele está encarnado comigo, ele está numa jornada da qual eu também faço parte. Mas ele não é meu, eu não sou dele. Nós somos individualidades. Mas isso é dificílimo, a gente desconstruir isso na cabeça da gente. É muito difícil. Eu continuo, por enquanto, dizendo meu filho. Não mudei. Nós sempre estamos no tempo certo. Não existe aquela frase que eu repito constantemente, porque no meu tempo, o meu tempo é este. Porque amanhã pode não existir neste corpo para mim. Eu posso sair daqui agora e chegar em casa. Cadê o meu amanhã? O ontem? Ontem passou. Acabou. Não vou voltar no ontem. Não tem como eu fazer o ontem de novo. Ontem foi terça-feira. Ontem eu assisti Cine Hollywood. Não dá para eu ligar a TV em casa agora. Está dando Cine Hollywood? Hoje é quarta. Deu ontem. Não estou falando de streaming, estou falando de TV aberta. Então, esse é o nosso tempo. Nós precisamos nos adaptar a esse tempo, aprender as coisas desse tempo, sem esquecer o que vivemos no passado. Mas nos apossarmos também desse tempo. Porque senão nós ficamos para trás. Nós ficamos lá no passado, por melhor que tenha sido o passado. Às vezes a gente se pega no passado, porque o passado foi muito bom, a infância foi muito boa, a adolescência, a juventude foi muito boa, mas esta juventude e esta infância já passaram. Então o nosso tempo é agora. Este é o nosso tempo, independente da nossa idade. Independente da idade. Temos que viver agora. Não quer dizer que a pessoa tem que pintar o cabelo de roxo, porque os jovens pintam o cabelo de roxo. Não é isso. É viver agora, compreender o agora. E eu trago uma frase que eu ouvi segunda-feira, que eu nem sabia, vou até procurar o livro para ler depois, do Malcolm X.
as práticas são contestáveis porque usava de violência, mas tem uma frase dele que eu achei perfeita. Um homem com 50 anos que pensa exatamente igual do que quando tinha 30, perdeu 20 anos de vida. Por quê? Porque nós devemos evoluir neste pensamento também. Não adianta eu pensar a minha cabeça lá de 1980, quando eu tinha 12 anos, porque nós estamos em 22, não estamos em 82, ou em 92, ou em 2002. Então nós temos que viver neste tempo, nós estamos no tempo certo, este é o nosso tempo também. Não é o tempo de quem nasceu há 20 anos, é o tempo de quem nasceu há 50 também, há 60, 70, 80, também é o tempo de todo mundo. Já o desequilíbrio também dá certas pistas. Há por exemplo, um amor distorcido, né? Aquele amor que aprisiona, aquele amor egoísta. Isso é um desequilíbrio, porque o amor não prende, o amor não é só para si, o amor espalha amor. Né? O apego às coisas. Né? Não quer dizer que a gente tenha que fazer como São Francisco, sair distribuir tudo aos pobres e viver como um mendigo. Não estou dizendo isso, mas é o apego. Apego às coisas materiais é uma coisa, a gente comprar roupa nova é outra completamente diferente. É dar importância às coisas que não têm tanta importância assim. Eu só me preocupo com dinheiro, eu só me preocupo em ganhar mais, eu só me preocupo... Enquanto isso, as minhas relações familiares, por exemplo, vão se deteriorando. Porque eu nunca estou ali. Eu sempre estou com o dinheiro, né, com as 40 horas de trabalho. Não estou criticando quem tem que trabalhar 40 horas, sei lá quantas horas, e não tem tempo. Estou dizendo aquele que faz isso porque para ele isto é o importante, o resto todo não interessa. Aquele que quer acumular e acumular e acumular e acumular, porque isso é o que importa e todo o resto todo, não importa as custas do que esteja. Praticar o desapego começa com cada um, né, do seu modo. A pessoa vai observar, não, mas eu estou muito apegado a tal coisa, a essa roupa, né, que eu não uso faz um mês. Está lá no guarda-roupa, eu não uso mais, mas é minha, mas eu acho bonita. Né? Praticar o desapego, por exemplo, é fazer isso eu não preciso mais. Começa assim. Né? Começa com as pequenas coisas. A pessoa que está em desequilíbrio, geralmente, ela também não tem dúvida de nada, ela tem certeza de tudo. A única coisa que eu não tenho é certeza, por exemplo. Não que eu esteja muito equilibrado, mas isso eu aprendi. Né? A que a gente nunca tem certeza de absolutamente nada. Né? Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia porque ele dizia que só sabia que nada sabia. Porque ele estava isso quer dizer que ele está em constante aprendizado. Então a minha certeza de agora pode ser exatamente o oposto do minuto seguinte. As consequências também de tudo isso, quando nós nos apegamos, quando nós nos mantemos em desequilíbrio, são 3 coisas fundamentais que acontecem o tempo inteiro. E ninguém está livre delas: obsessão, fascinação e subjugação. Porque se nós emitimos energia, nós recebemos energia e atraímos energia. Se eu estiver em sintonia com energias boas, que bom! Se eu estiver em harmonia com outras energias que não sejam boas, que pena. Eu vou sofrer obsessão, por exemplo. A obsessão acontece com todo mundo, não é só com espírita. Se a pessoa é católica, ela pode sofrer obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão é quando o espírito engana o médium. E lê esse médium como todo mundo, porque todos somos médiums. A diferença é que alguns trabalham, outros não. Mas mediunidade todo mundo tem. Então, quando o espírito engana o médium se dizendo ser fulano e não é fulano, pode ser um processo obsessivo. E ele continua ouvindo o fulano como se o fulano fosse quem dizia que era. Já a fascinação se cria uma ilusão de pensamento. A pessoa acha que aquele ser que a está dando comunicação é o senhor de tudo, sabe tudo. Tudo que ele diz é verdade, não contesta nada. Ele está sendo... Na verdade, a fascinação é um tipo de vaidade pessoal.
Imaginem, eu, enquanto médium, daqui a pouco, chega um espírito que me diz que é Chico Xavier. E por mais bobagens que ele diga, eu continuo acreditando que ele é Chico Xavier. Porque a minha vaidade permite que isso aconteça. Isso é a fascinação. Já a subjugação é o caso é mais grave porque a pessoa, inclusive, não tem mais vontade própria. Ela se deixa dominar completamente. Por isso, orai e vigiai. Porque nós estamos à mercê de tudo isso. Podemos nos sintonizar com espíritos bons, podemos e devemos. Mas também podemos nos sintonizar com outros tipos de espíritos e nos deixar levar por eles. Por isso, o conselho de Jesus Cristo é sempre atual: orai e vigiai. E essas obsessões elas vão acontecer de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e entre encarnados. Não é uma exclusividade do plano espiritual. Qualquer um de nós, enquanto espíritos, mesmo encarnados, podemos obsediar outra pessoa. Mesmo sem querer, mesmo não se dando conta. É a energia. E isso é tão forte que de tempos em tempos nós vemos povos inteiros sofrer de fascinação. Vejamos ao longo da história. Primeiramente, os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Havia uma fascinação de que os cristãos eram um perigo para o Império Romano. Quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Os cristãos começaram a perseguir os pagãos, porque os pagãos eram uma ameaça ao cristianismo. Mais adiante, se instituiu as cruzadas e a Inquisição para retomar os lugares santos. E para combater o paganismo de novo, se matou, se queimou, se fez guerra em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. Lá pelas tantas, surge a primeira versão do colonialismo europeu na América. Anos depois, o colonialismo se mantém no século XX. Eu sou superior porque eu sou europeu, então eu vou tomar tudo e de todos o tempo inteiro. Aí lá pelas tantas, surge a Primeira Guerra Mundial. Surge a Segunda Guerra Mundial. Porque um grupo de pessoas começa a achar que deve dominar o mundo, porque eles têm uma herança para dominar o mundo. E aí este grupo de pessoas contamina um outro grupo de pessoas e surge uma fascinação não só entre espírito e encarnado, como entre encarnados também. Então, esses processos é o risco que nós corremos do conhecimento do mundo espiritual. O conhecimento, o redescobrimento do mundo espiritual nos trouxe coisas maravilhosas, mas também nos trouxe o risco que nós permitamos que isso aconteça. Por isso, a mensagem de Jesus é sempre bom a gente lembrar: orai e vigiai. Mas orai e vigiai a si mesmo, aos próprios sentimentos. Muito bem.